Oi, gente, Shalom. Continuando a nossa explicação sobre a eleição no Antigo Testamento. Terminarei a ideia sobre os argumentos sobre a eleição no Antigo Testamento e vamos falar também sobre a aliança no Antigo Testamento. Então, as objeções com relação à eleição de Israel, uma vez que no vídeo 1 eu já apresentei as argumentações favoráveis a essa eleição. E agora vamos trabalhar com a ideia da recepção da eleição por parte de Israel. Então, assim, o problema não é Deus eleger. Isso não é um problema. Não se tem problema, não se tem dificuldade com relação a essa atitude de Deus, porque Deus é um ser, Deus é livre. Nele há toda a liberdade. E ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. A sua revelação escrita nos dá a argumentação, a ideia, né, o entendimento de que ele escolheu Israel, ok? Ele escolheu Abraão. Ele escolheu a tribo de Judá, que posteriormente dessa tribo veio o Messias. Quero destacar a questão, então, a recepção dessa eleição por parte do povo de Israel. Então, podemos ver pelo uso dos termos, né, davar, cará, que é chamar, yadar, conhecer, e o verbo barrar, que são verbos presentes e que significam, né, que indicam essa ideia de escolha que eu trabalhei aqui em vídeos anteriores. Os termos são claros, as ideias estão claras, que Deus escolheu, elegeu os patriarcas em Israel, está incutida em todo Antigo Testamento. Mas a ideia nem sempre foi devidamente compreendida por aqueles que são chamados eleitos ou chamados por Deus. Aqui há o problema. A questão não é a ação divina, mas é o entendimento que Israel fez desse chamado, dessa eleição. O profeta Amós viu que Israel, isso está bem claro no livro dele, que Israel interpretava muito mal a eleição. Se vocês tiverem um tempo, leia o livro do profeta Amós e vocês vão ver lá que essa ideia de eleição é muito mal interpretada. Tá? O Amós aponta que o privilégio de ser eleito traz também a ideia da responsabilidade com essa eleição. Né? Então, o povo via essa eleição, mas interpretavam mal. Uma eleição sem responsabilidade. Tá? Não é essa a ideia que Deus me elegeu e lá vão ter, né? É carpe diem, né? Vou levar a vida do jeito que vem. Não é esse o propósito divino na sua revelação lá no Antigo Testamento. Deus os escolheu e eles deveriam ser santos, porque santo é o Deus que elegeu. Então, a maioria dos contemporâneos de Amós confundia a ideia da eleição com privilégio e favoritismo. Sou eleito, sou um predestinado, não estou nem aí. Isso é uma ideia errada, que até na atualidade as pessoas fazem quando discute a questão da predestinação. Estou predestinado, estou nem aí. Não é isso. Esse tipo de ensinamento é errado. É uma doutrina falsa. Isso Israel fazia nos dias de Amós também. Tal como a gente tem hoje, também muita gente que faz
que constrói essa argumentação de uma forma totalmente equivocada e sou predestinado, não tem comprometimento aí com aquele que me chamou, me escolheu. Eles pareciam sentir que se Deus os havia escolhido, precisava amá-los mais que a todos os outros. Assim podiam contar mais com bênçãos de Deus e menos com o seu julgamento severo. Essa era a atitude, o sentimento de Israel no contexto de vida do profeta Amós, tá? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, há a afirmação de você pode constatar lá condenação com vigor sobre o pecado fatal do orgulho. O orgulho é um pecado fatal. Em Deuteronômio 9, em Deuteronômio capítulo 9, você pode, vou ler para vocês aqui, que o orgulho é condenável por parte de Deus. Quando Moisés chamou o povo para ouvir as suas últimas instruções antes de sua morte, lá no capítulo 9, ele começa a descrever que Deus vai dar a terra de Israel para eles, e o povo que lá habitava, nesse contexto, naquele período, era um povo grande, forte, poderoso, no entanto, um povo rebelde. E olha só o Deuteronômio capítulo 9, versos 5 e 6. Então Deus condena, Deus deu pela sua graça, não por mérito do próprio Israel. Olha o que diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Não é por causa da retidão, não é porque Israel era melhor, mais santo. Deus escolheu pela sua sua graça, como poderia ter sido ele poderia ter escolhido outro povo. Mas ele, diante da sua livre vontade, ele escolheu Israel. Mas Israel não tem com que se gabar. O povo não tem com que se vangloriar em dizer que é mais ou menos do que os outros povos da terra. Não, muito pelo contrário. As Escrituras sempre chamam o povo de Israel de obstinado, rebelde. E que é a graça de Deus que é mantida. É o favor imerecido, o hesed de Deus que é mantido para o povo. Caso contrário, eles teriam sido exterminados, como muitos povos foram exterminados aí no passado. Então, a doutrina veterotestamentária da eleição não dá lugar ao orgulho. Quando alguém começa a usar o termo escolher, surgem de imediato as ideias de exclusividade, arbitrariedade, favoritismo ou privilégio especial, o que é um grande equívoco. Segundo Norman Snaith, disse que há uma exclusividade no amor de Deus. Há uma exclusividade no amor de Deus. A ideia de eleição, segundo esse autor, faz parte da ofensa. A ideia de eleição faz parte da ofensa do Evangelho desde tempos muito remotos. Celsus fez forte oposição à doutrina veterotestamentária da eleição. Em 1945, Paul Scherer, pastor da
Evangelical Lutheran Church of the Holy Trinity e professor de homilética no Union Seminary em Nova York, usou uma linguagem chocante para repreender os judeus com relação a esse orgulho de eleição. Tá? O Rubinstein, que era um judeu moderno, ele vai fazer objeção à doutrina da eleição depois dos horrores que aconteceram em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, onde constata a história que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, principalmente o de Auschwitz, que fica lá na região da Polônia, sul, se não me engano, da Polônia. Então, esses horrores da guerra levou, falou assim, como esse povo pode ser escolhido por Deus se eles estão sendo exterminados? Os judeus jamais poderão voltar a crer na integridade de Deus, que exerce o controle providencial sobre os interesses humanos. O que ocorreu foi tão monstruoso durante a Segunda Guerra Mundial que não pode ser conciliado por meio das técnicas comuns de teodiceia, com a existência de um Deus com esse amor, apesar das convicções da fé bíblica. Rubinstein escreveu que muitos israelitas modernos rejeitam por completo a teologia de eleição ou teologia da aliança, devido a a esse genocídio do Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, isso coloca em xeque o sentimento que muitos judeus tinham com relação à eleição, porque se fossem eleitos, eles não poderiam ser exterminados. Há um grande equívoco aqui, bíblico, teológico, por parte da judeidade na modernidade, quando comparam ou se restringe a essa eleição a que eles podem fazer o que quiser, que não tem problema, uma vez que eles têm a Torá, mas não vivem, não seguem aquele que é o autor da Torá. O Kaufman, professor no Divine School, na Universidade de Harvard, ele pronunciou a acusação de que Deus era injusto e parcial quando se revelava em Jesus Cristo a alguns e não a outros. Se é essa revelação a uns judeus e não aos outros, aí o Kaufman vai argumentar que há uma injustiça, há uma parcialidade por parte de Deus. O Kaufman, em seu livro de Teologia Sistemática, onde tem essas críticas sobre a eleição, ele diz que são comuns e são manifestamente plausíveis, mas um exame detido revela serem demasiado enganosas, pois ninguém de fato crê que todas as pessoas têm igual acesso à vontade e à realidade. Isso é a argumentação do Kaufman com relação à eleição. O Ernest Wright diz que as respostas às objeções à eleição são óbvias. Israel pagou um terrível preço por sua eleição. A história de Israel narra isso, fala por si mesma, né, de uma narrativa assim, cheia de momentos na história de muita tristeza, desde a antiguidade. Tá? Você vê que o povo lá em Moisés, escravos, que necessitou da ajuda divina para saírem do Egito. Posteriormente, eles são acometidos com muitos problemas quando vêm residir em Israel. E o povo muito pecador, muito obstinado, promíscuo, onde a prostituição, as práticas
que hoje nós chamamos de homoafetivos e etc., eram comuns, mesmo entre a elite religiosa, que se sentia eleita aí dentro da vontade soberana de Deus. E posteriormente tem momentos de muita guerra. Um período de paz na história de Israel é o período do reinado de Salomão. Posterior ao Fora esse momento, depois não existe paz para o povo. Sempre tem guerras, tem pestes, tem destruição. Culmina com a diáspora aí de 70 depois de Cristo. Posteriormente, esse povo, por onde o povo de Israel vai, o judeu vai passando, eles vão sofrendo perseguições. Durante a Idade Média, a igreja chegou a taxá-los de deicidas por terem matado aí o Messias, o Jesus Cristo levado à cruz do Calvário. Então nunca foi fácil, nem não é só o Holocausto que não foi fácil, mas o período aí da história de Inquisição, muitos judeus foram mortos, não tinham liberdade de praticar a sua fé, a sua cultura, a sua crença, nada, nunca foi fácil. Né? Então, no dizer que só o Holocausto põe em xeque a doutrina da eleição é dizer que não conhece a história de Israel, porque, lógico que em maior número, 6 milhões de judeus é um número significativo, mas em outros períodos também muitos morreram. Tá? No movimento de antissemitismo, primeiro antissemitismo aqui, que particularmente entendo que começou a existir, foi no reinado dos persas. Né? Leia o livro de Esther. Dá uma olhada. O que o rei queria fazer? O que o general lá queria fazer? Matar todos os judeus. Isso é um antissemitismo. São os persas e Deus os livrou. Então, o mesmo Deus que elege também é um Deus de justiça e que julga as atitudes, o comportamento, o comprometimento do seu povo eleito. Julga e continua julgando, porque Deus é justo. E ele é um justo juiz. Ok? Então, a eleição, na perspectiva encarada por esses autores que eu acabei de citar, ela é um equívoco de interpretação para eles. Não é o meu entendimento. Eu entendo que a eleição obedece a um propósito. O Antigo Testamento alega que Deus escolheu Israel como seu povo especial, e isso está claro. Será que ele nos diz por que escolheu? Deus explicou, ou para algum teólogo, deu uma fórmula mágica para alguém que tivesse uma revelação toda especial, dizendo por que ele escolheu Israel? Não há resposta. Tá? Não há resposta. O Abraão era pecador, como somos todos nós pecadores. Existe uma depravação total da humanidade pós queda de Adão. Todos pecaram. Isso aí é bíblico. Então, o Abraão era pecador, tanto quanto nós. Tá? E ele explicou por que escolheu Abraão? Sim ou não? Nós não temos a resposta. Tá? Mas ele escolheu. Algumas partes do Antigo Testamento parecem deixar a resposta a essa pergunta no âmbito do mistério. E estudiosos modernos têm considerado o mistério da eleição. Têm tentado entender esse mistério da eleição. Então, é uma disputa que nunca tem fim. É um diálogo sem fim entre um Deus que escolhe e um Deus que não escolhe. Um Deus que predetermina e um Deus que não predetermina. Há até uma citação, quero fazer a citação de um poeta, o Rosman, que escreveu certa vez o seguinte: que estranho Deus escolher os judeus. Essa é a poesia. Que estranho Deus escolher os judeus. Então, algumas partes do Antigo Testamento respondem que Israel foi escolhido para ser uma bênção para as nações de toda a terra. Eu não vejo um Deus que pratica a exclusão. Não há um Deus revelado nas Escrituras que exclui. Eu vejo um Deus que inclui.
no seu imenso amor às pessoas. Tá? A escolha é para abençoar. A escolha de Israel é para abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. A única pressuposição lógica é que a eleição de Israel deve, de algum modo, ser a resposta para a sina da humanidade. O Hawley, ele observou que o Antigo Testamento alerta Israel de que não foi escolhido por sua bondade ou grandeza.